Bom dia, muito bom dia! Estamos mais um dia com o nosso devocional, fazendo a nossa leitura com propósito. Estamos lendo esse livro, Mesmo com Medo Haja, da pastora Joyce Meyer. Gente, faltam 8 capítulos para a gente finalizar. Bom dia, pastora Giane, bom dia, mãezinha. Faltam 8 capítulos só e eu acredito que vai dar tempo para a gente finalizar esse já para começar a corrida da vida. Você que ainda não está lá no grupo, entra no grupo. Eu acredito que hoje até a noite, hoje até meia-noite ainda é hoje, né, gente? Vocês sabem que aqui em São Paulo é tudo muito difícil de chegar ao local, mas acredito que ainda hoje pegarei o livro e aí já, assim que tiver nas minhas mãos, eu já começo a soltar o link, tá? Para você comprar, pra gente fazer essa leitura aqui juntos. Vai ser lindo. Bom dia, Roseli. Bom dia, Éder. Bom dia para quem vai entrando. Vamos lá, nós paramos aqui na página 180, falamos na sexta-feira do capítulo 14. Você pode amar sem medo. Liberte-se do medo de se permitir amar. E aí nós finalizamos aqui no parágrafo do 180, falando, né? Quantas vezes, quanto fica magoado. Então as pessoas que estão lá com ferida na alma, que se decepcionou, que se frustrou, e aí fica com aquele ressentimento de poder amar novamente. Mas nesse próximo capítulo aqui em diante, a gente vai falar, sem amor não há vida. Por isso que é necessário romper, né? Que em nome de Jesus, o Senhor venha trabalhar no medo de amar, o medo de se entregar, o medo de expressar o sentimento. Às vezes é um trauma, uma ferida que vai ser curada em nome de Jesus, porque sem amor não há vida, sem amor não dá para viver. Se não fosse o amor do Pai, não é? Vamos orar, vamos agradecer, vamos consagrar essa semana. Vamos agradecer ao Pai por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele ainda vai fazer. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Pai. Pai amado, Pai querido, nós te damos graça, Senhor, por essa manhã. Nós consagramos essa manhã a Ti, esse dia a Ti, essa linda semana, porque nós enxergamos com os olhos da fé que o Senhor vai preparar a melhor semana da nossa vida. Pai, nos traga estratégia, nos traga discernimento para vivenciar e romper todas as diversidades da nossa vida, Pai. Tira de nós toda limitação, todo medo. Tira de nós todo trauma, toda angústia, tudo aquilo que tenta nos paralisar, tudo aquilo que de alguma forma ataca, Senhor, trazendo a frieza espiritual. Espírito Santo, nos ajuda a moldar os nossos pensamentos, porque só assim viveremos a boa, agradável e perfeita vontade de Ti. Que haja um romper na nossa mente, Pai. Que haja, Senhor, o sobrenatural sobre a nossa mente. Que nós venhamos pensar como Cristo pensa. Que a nossa mente de Cristo venha expandir a cada dia mais. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença. Tu és bem-vindo em nosso meio. Nós ansiamos em ouvir a Sua voz nessa manhã. Revela-se a nós, Pai. Fala, Espírito Santo, audivelmente, Pai, aos nossos ouvidos. Destrava os nossos ouvidos nessa manhã para que ouvimos com clareza a Sua direção. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, que podemos discernir, Pai, tudo o que o Senhor falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Shalom Raquelzinha, Shalom Éder, louvado seja Deus. Gente, pus o pé em Jaú e voltei. Na verdade, eu fui buscar só a Sofia, que estava passando uns dias lá. Não deu para ver todo mundo. Fui comer um lanche no Banana, encontrei algum pessoal aí da Ventos, né? E deu certo, mas viemos logo embora. Mas espera que dia 20 a gente está finalizando a data. E eu creio que dia 20 já deu certo, gente. Ajuda eu a profetizar aí que dia 20 estarei aí com o livro. A gente vai fazer aí uma tarde de autógrafo, né? Um tempo de autógrafo. Dia 20 vai ser na sexta-feira. No sábado a gente vai ter um outro evento para mulheres aí, que é Amigas na Sala. Então, esteja com a gente. Eu vou estar compartilhando tudo aqui. A gente vai ficar juntinho. A gente vai romper junto, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler Salmo 91? Salmo 91 para o nosso devocional diz assim, ó. Abre o coração, amém? Abre o coração, porque às vezes você vai falar, eu já li esses salmos, pastora, tantas vezes, mas hoje o Senhor tem uma revelação fresca sobre o seu espírito. Se prepare, esteja com o coração aberto e ouça a voz do Espírito Santo e discirna. Pega aí o seu bloquinho de papel, pega a sua caneta e não perca nada, em nome de Jesus. Bom dia para quem entrou, Shalom, bom dia Gisele, bom dia Érica. Vamos de Salmo 91.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Olha como Jesus é lindo e como a palavra de Deus ao tempo... Gente, eu nunca prestei tanta atenção, né? Depois que nós começamos a fazer a leitura desse livro mesmo com medo do Haja, como tem versículo o tempo todo falando de medo. Porque Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe da nossa sensibilidade de qualquer coisa, né? Ficar duvidosa, gerar o medo, ficar, né, desconfiada. Tudo isso a gente aprendeu aqui no livro, que faz parte, né? Insegurança, tudo isso faz parte do medo. Olha lá. Vamos lá. Agora eu me perdi. Ele cobrirá as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem das trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Receba aí, em nome de Jesus. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens e ao seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Bom dia, bom dia. Deus diz: porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei e o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e eu glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Gente, que revelação! Bom dia, Maria, shalom! Que revelação gloriosa! Fica aí com o Salmos 91. É um salmo muito conhecido, mas o Senhor ele tem uma revelação fresca. E fala sobre medo, fala dos anjos que vai ser enviado para nos guardar. Como a gente teme um Deus todo-poderoso, gente, que está com os olhos na gente 24 horas. Não tem como temer, segurar na mão de Deus e vamos embora, vamos seguir, porque esse ano é o ano do romper. É o ano que a gente vai viver o sobrenatural, quando a gente tirar as limitações, né? O medo, os traumas, a insegurança, nós iremos avançar em nome de Jesus, amém? Vamos para o nosso livro, então. Estamos lá na página 180, finalizamos aqui, bem aqui no meio do livro, né? Onde ele fala: quantas vezes quando fica magoado você pensa ou diz: eu esperava mais do que isso, e você, ou eu com certeza não esperava mais de vocês isso, né? Isso é uma pessoa ferida, uma pessoa com trauma, uma pessoa que não consegue se entregar, porque ela está sempre esperando uma reação, ela se sente ameaçada. Pessoas machucadas, gente, pessoas feridas, precisa de ajuda. Porque ela cria uma máscara, ela cria uma proteção que ela tem medo de se entregar novamente. Então ela precisa ser curada, aquela ferida precisa ser cicatrizada, que existe um processo para que ela possa se entregar e amar novamente. Como é difícil, né? Então tudo para ela é insegurança, tudo para ela, vai acontecer tudo de ruim com ela. Por isso que é necessário entregar esses sentimentos ao Pai, né? Confessar ali, tá inteiramente ao Senhor, abrir o coração e falar: Senhor, é essa situação, né? É mesmo controlar ali os pensamentos. O pensamento veio, deixa eu fazer umas interrogações. Por que eu tô assim? Esse sentimento não provém de Deus, né? Trabalhar aí a metanoia, trabalhar a mente para que ele não encontre raiz, para que esse sentimento não encontre raiz. Nós precisamos transformar os pensamentos ruins.
as frustrações, as coisas do dia a dia. Isso na verdade, a gente precisa governar, né? Esse ano é o ano do governo e a gente precisa governar primeiramente as nossas emoções. Porque se a gente não tiver governo na nossa mente, a nossa vida sai da rota. Nós estamos aí fazendo a diferença nessa terra. Aí o terceiro parágrafo da página 180, foi aqui que nós paramos. Olha que começa a falar. Quando aprendemos a viver sem permitir que os nossos medos determinem nossas decisões e ações, podemos amar destemidamente. Embora nos sintamos cautelosos ou até temerosos, podemos dar um passo de fé. Costumo dizer, dê um passo e descubra. Não se esquive dos outros nem se isole, pensando que essa é a única maneira de estar seguro. Tudo que isolamento promove, gente, é uma vida solitária e não realizada. Então, esses são bloqueios. A pessoa ferida, ela tende a ficar recuada, a não fazer parte de grupo, ela não quer se socializar, né? Isso é uma pessoa ferida, com alguma frustração ali na alma. E aí vai gerando medo. Eu não quero fazer amizade porque eu tô com medo que vai me machucar de novo. Eu não quero estar em tal lugar. Olha só, vai virando mesmo uma depressão, você vai vivendo num cárcere, né, de mentalidade travada, e você vai tendo uma vida solitária. É isso que ela tá falando aqui, ó. Dê um passo e descubra. Não se esquive dos outros, nem se isole, pensando que essa é a única maneira de estar seguro. Tudo que o isolamento promove é uma vida solitária e não realizada. Deus nos criou para precisarmos das outras pessoas, e embora todos sejam diferentes, nos completamos uns aos outros quando celebramos a vida juntos. Nós precisamos do ser humano para cumprir o nosso propósito, para cumprir o nosso chamado. Então não adianta pegar ranço de pessoas, não adianta preferir o animal, não adianta. Nós precisamos, o nosso propósito está ligado a outra pessoa. Então, se feriu, se magoou, seja rápido em perdoar, seja rápido em tratar a mentalidade, o coração, para que isso não venha criar raiz. Porque você vai atrasando o próprio plano do Senhor sobre a sua vida. Não está atrasando a vida da pessoa que te feriu. Está atrasando a sua própria vida. Por isso que a gente precisa purificar o tempo inteiro, se limpar, vigiar ali nas nossas emoções, falar onde tem um erro aqui. Amanhã eu não vou errar, né? Um dia de cada vez. Como já vimos, a Bíblia nos ensina que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Está lá em 1 João 4,18. Receber o amor de Deus nos dá coragem para amar os outros. Milhões de pessoas estão desesperadas para que alguém as ame. E nós podemos dizer, usa-me, Senhor. Podemos ser aqueles que permitirão que o amor de Deus flua através de nós para elas. Assim como o amor dele nos cura, também pode curar os outros através de nós. Por isso que é interessante a gente tratar esse sentimento, porque as pessoas precisam do nosso amor. Vão ver Cristo através do nosso comportamento, do amor, do jeito que a gente trata. Só que uma pessoa ferida, ela não sabe dar. Ela não sabe tratar com amor, porque ela tá ali, ela tá, remoendo aquela situação ainda. Então, em nome de Jesus, esse ano você não vai remoer nada. Eu sei que você é de carne, nós somos humanos, a gente tem o sentimento sim, mas em nome de Jesus você vai botar ele para fora o mais rápido possível. Não vai deixar ele criar raiz. Faz a sua oração ali, coloca tudo aos pés do Senhor. Senhor, eu fiquei chateada sim, eu fiquei magoada sim. Vai aos pés do Senhor, porque a gente tem costume de falar com a nossa melhor amiga, falar com a nossa mãe, falar com a nossa vizinha. Vai nos pés do Senhor. Você vai ver como que vai ser. Você vai liberar o mais rápido possível essa pessoa. Porque às vezes você está indo no pé das pessoas errado. Você está indo nos pés das pessoas e às vezes até piora. Porque aí a pessoa também já foi ferida pela pessoa, aí vira uma fofoca, né, gente? Então esse ano a gente precisa entender. A gente precisa entender que é o ano da maturidade espiritual, é o ano de filhas maduras e é o ano que a gente vai aprender a trazer a bênção, sabe? A bênção vai correr atrás de nós. Não é nós que vamos correr atrás da bênção, não. A bênção vai correr atrás de nós, a palavra de Deus diz. Mas isso é para quem tá sem ressentimento, tá limpo no perdão, é para quem tem um compromisso, uma aliança, para quem tem comunhão. É para isso, por isso que a gente precisa se libertar das nossas emoções e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Próximo tema, sem amor não há vida. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Olha que forte. A expressão amamos os irmãos se refere a amar aqueles que pertencem a Deus através da mesma fé nele.
Esse versículo é poderoso e não devemos passar por ele rapidamente. Pense no que está dizendo. Se não amamos, ficamos presos na morte. Isso está lá, 1 João 3,14. Isso não significa que não estamos vivos, mas que não temos vida real, nem alegria ou paz. Somos como mortos-vivos. Existimos, mas a vida parece sem sentido. Uma vez que fomos criados para o amor, nunca podemos ser verdadeiramente felizes sem ele. Dick Van Dyke, um ator famoso que tem mais de 90 anos, disse que independentemente da nossa idade, todos nós precisamos de alguma coisa para fazer, de alguém para amar e de alguma coisa para respirar, para esperar. Eu acrescentaria ainda que precisamos de Deus, mas concordo que Van Dyke disse, mas eu concordo com ele. A carta de 1 João incluiu diversas passagens incríveis sobre o amor, como por exemplo, ninguém jamais viu a Deus ainda. Se amarmos uns aos outros, não permanece, vive e habite em nós. É o seu amor, em nós aperfeiçoado. Então é lá o versículo de 1 João 4, capítulo 4, versículo 12. Permanecer significa viver, habitar e continuar. Porque Deus é amor. Quando amamos os outros, Deus está presente. O seu amor é aperfeiçoado em nós. Isso significa que o ciclo do amor ele é completo. O amor dele é recebido por nós e flui através de nós, de volta para Deus e para os outros. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por que você tem que amar um ao outro? Porque ele nos amou primeiro. Só isso. 1 João 4,19. Seja qual for a razão para estarmos na terra, nosso propósito principal é deixar que o amor de Deus flua através de nós. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. 1 João 3,23. Costumamos nos perguntar o que Deus espera de nós. E esse versículo resume as expectativas do Senhor. Amais uns aos outros. Você poderia perguntar, e quanto à obediência? Essa não é uma coisa mais importante? O segredo é que se realmente amamos a Deus e aos outros, obedeceremos. É uma regrinha, né? Se você tem dificuldade, se você tem um amor, você não se importa com o que as pessoas vão falar, você não se importa se a pessoa te feriu, daqui a pouco pode ferir de novo. Você está aliançada no amor de Deus. E o amor de Deus ele é algo que é de dentro para fora, ele trabalha em nós e depois através de nós. Então a pessoa ali às vezes está ferindo a gente e a gente está lá, abraçando, dando amor. E aí as pessoas do mundo falam, como você é tonto, como você é idiota, como você não sei o quê. Você só está expressando o amor de Deus, né? Você só está expressando ali aquilo que o Espírito Santo está te ensinando. Você só está sendo Deus ali na vida daquela pessoa. Olha lá. Talvez devêssemos focar mais no que deveríamos fazer, amar a Deus e as pessoas, em vez de focar no que não devemos fazer, que é pecar. Aquilo que damos mais ênfase se torna o que produzimos em nossa vida. Paulo disse aos Gálatas que se eles andassem no Espírito, não satisfariam as concupiscências da carne. Gálatas 5,16. Então, se você andar no Espírito, o Espírito vence. Quer dizer que o sentimento da carne não vai prevalecer. As emoções, que é a nossa carnalidade, não vai prevalecer, porque você está andando no Espírito. Ele não disse, tentem não satisfazer as concupiscências da carne, para que então vocês possam andar no Espírito. Não, ele fala para que você ande no Espírito, para que você vença a sua carne. Foque em Deus e no quanto Ele o ama. Foque em amá-lo e em amar os outros. E muitos dos seus problemas desaparecerão. Costumamos dar muito destaque ao que os outros, inclusive Deus, podem e devem fazer por nós. Mas deveremos enfatizar o que podemos fazer para Deus e para os outros. Parece-me que temos muitas coisas que estão às avessas. E um pequeno ajuste seria muito útil. Quando orar, tente não iniciar seu tempo de oração apresentando a Deus uma lista do que precisa que Ele faça por você. Em vez disso, comece agradecendo pelo que Ele já fez. E depois pergunte como você pode servi-lo. O que podemos fazer para Ele e para os outros. Pense em alguém que você pode abençoar e faça isso. Quanto menos tempo passarmos focando em nós mesmos,
mais felizes seremos. E é isso, né? Quando a gente serve o próximo, gente, quantas e quantas vezes eu tenho diversos testemunhos onde eu estava passando tribulações, desafios, enfim. E aí eu ia servir as pessoas, né? Ia orar pelas pessoas. E quando eu cuidava daquela pessoa, chegava em casa, o problema tinha sido solucionado. Né? Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da nossa. Quando você expressa em amor, independente da circunstância, né? Porque às vezes você está passando um desafio que você tem que se esforçar para ter amor, porque, né, é tanta preocupação, é tanta angústia, é tanta tristeza. Mas aí você respira fundo, fala, Senhor, eu vou fazer um atendimento, eu vou fazer uma oração e eu tenho que amar. Aí o Senhor vê o seu esforço e na hora que você volta, parece que está tudo no lugar. É as mãos de Deus, é as mãos de Deus. Olha lá. A vida cristã deve ser um rio que flui e não um lago estagnado. Olha que forte, gente. A vida cristã deve ser um rio que flui e não um lago estagnado. Cada coisa boa que Deus nos dá deve fluir através de nós, para os outros. Andar em amor com os outros é muito importante para Deus, porque essa é a maneira como o mundo o conhecerá. Ver João 13:35. Aprendemos que devemos amar os irmãos, os cristãos como nós, mas Deus também quer que amemos todas as pessoas. É isso, gente. Olha lá o Éder falando. Foi o que Deus falou para Abraão, cuida das minhas coisas que eu cuido das suas. É isso. Olha só ele falando aí, olha só falando aqui, né? Aprendemos que devemos amar os irmãos, os cristãos como nós, mas também quer que amemos todas as pessoas. Então, às vezes você pensa assim, é fácil amar aquela amiga, né? Aquela que tem intimidade, aquela que você sabe que ora junto com você, aquela que está aliançada no mesmo propósito. Mas a palavra de Deus não é só para amar isso. Nós temos que amar, inclusive, os nossos inimigos. Isso é um desenvolvimento no espírito que a gente faz, gente, porque não é fácil. A pessoa tá lá, já te frustrou várias vezes, você já se decepcionou, falou o que não devia, né? Você ficou com aquele ressentimento, mas precisa amar. Precisa amar. É essas pessoas. Assim como o Senhor nos amou, entregou o seu único filho, nós precisamos devolver isso em forma de amor, né? Olha só, hoje só amor, hein, gente? Hoje tá falando de amor, a gente vai fluir no amor. Vamos lá. Então, aprendemos que devemos amar os irmãos, os cristãos como nós, mas Deus também quer que nos amemos todas as pessoas, de todos os tipos, até aquelas que não são fáceis de amar. O amor não é um sentimento que esperamos ter, é uma decisão que tomamos sobre como vamos tratar as pessoas. Então você decide amar. O amor não é um sentimento, você tem que decidir. Não, eu quero amar essa pessoa, eu vou tirar todo o ranço, eu vou me libertar, vou me purificar, porque isso está fazendo mal para mim. Eu vou pedir perdão e eu vou aprender a amar. Não necessariamente você precisa ter aquela amizade, andar junto de novo, ter intensidade na amizade. Não necessariamente, mas você precisa liberar ela no amor. Você pode não sentir vontade de ajudar alguém necessitado e essa pessoa o feriu. Mas amar é o que Deus faria e Ele espera que nós o representemos na terra. Então, sabe aquela pessoa que te feriu? Aí você ouve o Espírito Santo falar assim, já aconteceu isso comigo, gente. Compra um presente X para ela. Fala, ah não, Jesus, acabou de me ferir, como assim? Espírito Santo, compra um presente X. É isso. Qual que é a reação da carne? Ela acabou de te ferir, você quer comprar um presente? Não, mas o Espírito Santo falou, tá falado. Haja com obediência, você vai expressar o amor para aquela pessoa. O amor de Deus vai constrangê-la e ali quebra todo o mal, toda amargura, toda decepção, tudo aquilo que aconteceu. Na verdade, é uma quebra ali do perdão. Escuta o que eu tô falando, escuta o que o Espírito Santo fala. O amor, ele cura, ele liberta. Então, às vezes a pessoa acha que a sua reação vai ser lá, vai jogar tudo na cara, que você vai falar. Não. Aí você vai com um sentimento de amor, aí aquilo tudo cai por terra. Sabe qual é que desmonta aquele castelo preto que ela criou sobre você? E é isso. Nós estamos aqui para isso, para andar na contramão do mundo. E quando as pessoas acham que a gente vai agir como ela, a gente vai se rebaixar no nível dela. Não, bem, é amor. Posso te dar um abraço, amiga? Você precisa de um abraço. Eu sei que você falou isso da boca para fora. Enfim, eu já te perdoei, quero te pedir perdão. Não tem mais nada entre a gente. Eu te amo em Cristo Jesus. E isso vai passar. É isso, né? É isso. Eu sei que é mais fácil falar do que viver, mas em nome de Jesus esse ano nós vamos romper. Nós vamos romper nessa área. Nós vamos fazer, devagarzinho, daqui a pouco isso se torna natural.
Daí vai passar um tempo e você vai falar, uau, como eu melhorei nisso. Como eu guardava ressentimento e eu ficava mal. Como é bom libertar isso rápido. Seja rápido em agir esse ano, em nome de Jesus. Próximo tema, o requisito do amor. Amar os outros requer que aprendamos a viver de maneira não egoísta, sem tentar constantemente cuidar de nós mesmos, para garantir que sempre conseguiremos o que queremos. Não sei quanto a você, mas sou do tipo de pessoa que quer o que quer e se eu não tomar cuidado, eu posso facilmente atropelar as pessoas para conseguir. Gostaria de ser naturalmente mais altruísta, mas dada-me que sacrificar... Deixa eu voltar. Gostaria de ser naturalmente mais altruísta, mas dada a me sacrificar, mas esse não é o meu temperamento natural. Tive de aprender a ser altruísta deliberadamente, fazendo a escolha de colocar os outros em primeiro lugar. Um dos versículos mais úteis ao qual eu recorro quando estou lutando contra pensamentos egoístas está em Filipenses. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4. Quero esclarecer que isso não significa que devemos ver as outras pessoas como as melhores do que nós, mas que devemos vê-las como sendo mais importantes para Deus e tratá-las como tal. Nunca devemos pensar que somos melhores que os outros. Paulo também falou sobre isso. Não pense de si mesmo, além do que convém. Romanos 12, 3. A passagem de Filipenses tampouco sugere que devemos sempre desistir dos nossos desejos para fazer o que a outra pessoa quer que façamos. Uma pessoa que tenha uma atitude desequilibrada nessa área, ela pode facilmente ser controlada e manipulada. O objetivo é ser guiado pelo Espírito Santo, pedindo a Deus todos os dias para ajudá-lo a não ser egoísta, mas estar disponível para ajudar os outros, né? Então, às vezes quando a gente é ferido, a gente fala, não vou ajudar mais ninguém. Não quero saber, quer saber? Daqui para frente eu vou cuidar da minha vida. Tem que tomar cuidado com essas palavras que a gente pronuncia, né? Porque a gente precisa parar de ser egoísta e tem que ser altruísta. O Senhor fez em nós, então vai fazer agora através de nós. Algumas das maneiras pelas quais podemos ajudar as pessoas são óbvias. Não deveríamos sequer precisar pensar nelas por muito tempo ou orar sobre elas, perguntando a Deus se são coisas que Ele quer que façamos. Por exemplo, quando há uma pessoa idosa na fila do supermercado atrás de nós com 2 produtos no carrinho e o nosso está completamente cheio, nós deveríamos saber instintivamente que devemos deixar que ela passe na frente. Estou certa de que Jesus faria isso. Se vemos uma mulher em fase avançada de gravidez empurrando um carrinho de compras cheio, enquanto tenta segurar o seu filho pequeno pela mão, até chegar o carro, o que nós deveríamos fazer? Oferecer para empurrar o carrinho e colocar as compras no carro para ela. Se alguém está andando na nossa frente na calçada e deixar cair uma sacola de compras, derrubando vários produtos que saem rolando em direção diferente, a bondade humana dita que devemos começar a recolher os produtos no esforço de ajudar aquela pessoa. Essas atitudes geralmente são chamadas de atos aleatórios de bondade. São coisas que fazemos simplesmente porque são o certo a fazer. Nada nos ajuda mais a manter a mente longe de nós mesmos do que o foco nos outros, do que focá-los nos outros. Procurar oportunidades para dar, servir e ajudar os outros em todos os lugares onde vamos e em tudo o que fazemos provoca a morte das características carnais do egoísmo e do egocentrismo, gerando vida em nosso espírito. Olha que lindo, gente, são dicas tão fáceis. Às vezes, Deus prepara circunstâncias apenas para nos testar. Ele geralmente faz isso quando estamos em uma grande correria. É aí que temos de tomar uma decisão. Minha agenda apertada é mais importante que essa situação do que demonstra a bondade de Deus? O que é mais importante para você? Você sair correndo, dispersar porque a sua agenda é mais importante ou você ajudar o próximo? Essa é a pergunta que ele pede para fazer. Aí você tem que parar para pensar, porque você precisa tomar uma decisão. O que é importante? A minha agenda apertada é mais importante nessa situação do que demonstrar a bondade de Deus para o próximo? Um dos nossos grandes medos, gente, é não conseguir o que queremos. É por isso que tentamos controlar as circunstâncias, as pessoas e às vezes até Deus. Deveríamos focar mais em dar do que em receber.
Ao fazer isso, seremos pessoas mais felizes, que colocam um sorriso no rosto de Deus. Pequenos atos de bondade poderiam mudar o mundo, se todos estivessem comprometidos em praticá-los. Olha que forte. O outro tema, é difícil ajudar algumas pessoas. Difícil ajudar algumas pessoas. Algumas pessoas são difíceis de ajudar. Embora precisem de ajuda, têm medo de recebê-la porque não querem se sentir em dívida com ninguém. É um pouco constrangedor quando tentamos ajudar e elas recusam a ajuda de forma direta. Isso pode soar como uma bofetada ou, no mínimo, nos sentimos rejeitados. Lembro de uma vez quando tentei pagar o café de uma senhora que estava na minha frente na cafeteria. Ela olhou para mim como se eu tivesse assustado e não permitiu que eu lhe fizesse aquela gentileza. Creio que a sociedade de hoje, com todos os atos de violência, ela pode ter sentido medo porque não sabia qual era a minha intenção. Mas sinto pena das pessoas que não sabem como receber ajuda ou presentes. Depois desse incidente, observei que passei a sentir medo quando fazia atos de bondade aleatórios. Mas continuei no meu propósito, mesmo com medo. Não podemos parar de dar porque algumas pessoas não sabem receber. Vamos derrotar os atos de violência com os atos de bondade. Uau, que lindo! Não importa o que vão pensar, às vezes a pessoa não vai querer aceitar, mas não é por isso que você tem que parar os seus atos de bondade. Você tem que ajudar. Amém? Vamos amar? Essa semana falou muito de amor. Vamos expressar, porque o amor precisa ser expressado. Então, essa semana você vai fazer um ato de bondade. Eu não sei onde você vai. Você vai estar no mercado, você vai estar na fila. Faça um ato de bondade. Ajuda lá na sacola. Ajuda. Você quer uma ajuda? Você quer? Observe. Não fique pensando só na sua vida. Não fique no meio da correria. Não fique disperso. Porque o Senhor despertou nessa manhã algo sobre a bondade. Sobre representar Ele sobre a vida das pessoas com amor. E Ele conta comigo e com você. Amém? Que essa semana venha ser uma semana... Eu vou ouvir testemunho aqui, compartilha com a gente. Olha, depois daquela leitura eu comecei a observar o quanto minha vida era corrida e eu deixava de ajudar o próximo. Às vezes, com tão pouca coisa, como ela falou aqui, você está numa fila, a pessoa tem 2 itens, você pode passar na minha frente. Não entrar na frequência, né, da correria do dia a dia. Não, eu vou passar primeiro, eu também peguei a fila. Gente, vocês não sabem a velocidade daqui de São Paulo, né? Aí em Jaú é totalmente diferente. E a velocidade aqui é assim, você para fazer uma curva, você para olhar para os carros para ver se você pode ir ou não, já começa a buzinada, já começa a moto, eles são todos impacientes, eles entraram no fluxo de São Paulo, gente. E eu fico bem lá, enquanto eu não tiver segurança, pode buzinar, pode fazer o que for, eu abro o vidro e falo, pode passar, não tem pressa. Eu não vou fluir no meio da pressão, não vou fluir, eu não vou entrar no ritmo deles. Amém? Que eu e você venha refletir a bondade de Deus. E essa semana o Senhor falou sobre amor. Replica a bondade do amor sobre as pessoas precisam sentir esse sentimento através de alguém. E o Senhor conta comigo e com você, através de nós. Essa pessoa, quando ela está desconexa, né? Quando ela está em outra dimensão, é falta de amor. Ela, posso te dar um abraço? A pessoa está tão irritada, às vezes, tão cheia de coisa, e ela precisa, às vezes, só de um abraço. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Amanhã, então, nós retornamos aqui no próximo tema, derrube as muralhas. E já vamos entrar amanhã, então, no próximo capítulo. Gente, vai faltar 8 capítulos, de 8 a 7 capítulos, para a gente finalizar o nosso livro, que tem sido extraordinário. Nós aprendemos muito hoje, não? Todos os dias, né? E cada dia em uma direção. E hoje nós falamos da bondade do amor. A bondade de Deus, a fidelidade de Deus com nós. E agora a gente vai repartir com os nossos irmãos. Repartir com aquelas pessoas que não têm ideia do amor de Deus. Tem pessoas que, infelizmente, não têm ideia do amor de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa leitura, por este devocional. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco. Pai, que nós possamos expressar a bondade de Deus de forma de amor. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, nos ajuda nessa jornada. Tira de nós toda a timidez, todo o medo, todo o trauma, Senhor. Se há pessoas aqui que de alguma forma já foi ferida por outra pessoa, que venha cair por terra agora esse sentimento, Pai, de trauma, esse sentimento de barreira, esse sentimento de casco que criou sobre a vida dela, para que ela não venha produzir vida sobre a vida das pessoas. Espírito de morte, de frieza espiritual, venha cair por terra em nome de Jesus. Sim, Espírito Santo, venha nos purificar, Senhor, nos visita, Pai, do alto da cabeça à planta dos nossos pés.
Tira de nós tudo que não provém de Ti, Pai. Que nós sejamos pessoas leves, destemidas, Pai, cheia do amor de Deus. Quando sabemos que o Senhor nos ama incondicionalmente, nós só conseguimos reproduzir amor às outras pessoas. Ô Espírito Santo, que nós venhamos ser cheios da Tua glória, do Teu poder e da Tua ousadia. Nós consagramos esse dia a Ti, essa semana a Ti, e viveremos a melhor semana da nossa vida até então. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Viva a melhor semana. Amanhã nós estamos aqui às 6h30 da manhã, lendo, fazendo a nossa leitura e mais um dia de devocional. Compartilhe essa live com quem você sabe que precisa desse amor do Pai, que não entendeu ainda nada. Vai lá, distribui abraço, distribui aí momentos com café, deixa Deus te usar essa semana em amor e em graça. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até amanhã, então, às 6h30.